Luiz, como considerações finais, como você olha as perspectivas da produção de alimentos no mundo e tomando como referência, inclusive, um pensador que foi muito influente no seu tempo, que foi o Thomas Malthus. Então, ele lá no século XVIII, ele assustou a sociedade do seu tempo, afirmando que enquanto a população crescia em progressão geométrica, a capacidade dessa mesma população em produzir alimentos crescia numa progressão aritmética. O tempo se encarregou de mostrar que nossos engenhos técnicos científicos superaram em muito essa previsão. No entanto, algo que ele não previu foi que esse mesmo engenho seria hoje assombrado por uma terrível desigualdade social, não é? Exato. Então, uma série de economistas tem discutido isso. Eu creio que você deve visitar isso durante o teu curso em outras aulas, que é a desigualdade social, e eu não uso o termo desigualdade, eu prefiro o termo inequidade. Inequidade é aquela desigualdade que é motivada por falta de políticas, né, por um modelo político injusto, né? E as inequidades sociais têm crescido muito, especialmente na América Latina. Então, a gente, infelizmente, está num continente, e se a gente vai ver as diferenças entre ricos e pobres, a América Latina tem as maiores diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Então, é um continente muito injusto na distribuição de riquezas. Então, e na alimentação, aí eu tenho acordo. Hoje a gente produz uma quantidade de alimentos. Na América Latina produz muito mais alimentos do que ela necessita. Só que como o alimento virou mercadoria, ela joga tudo isso para exportação. Então, e eu acho que talvez isso o Malthus não esperava, que era essa mercantilização desse bem, né, dessa produção humana, nesse ponto. Então, nesse sentido, temos que rever esse processo. E acho que esse processo, a revisão desse processo não vem apenas com o desenvolvimento científico e tecnológico. Eu acho que aí ele vai vir com uma revisão das nossas concepções humanas mesmo, societárias. Eu não posso transferir, para dizer assim, o que eu quero dizer com isso? A gente investiu em ciência e tecnologia, a produção no campo nunca foi tão grande, a produção por hectare, por exemplo, dos diversos produtos que a gente gerou uma produção, e mesmo tendo incrementado, multiplicado por um número significativo de vezes a produção de diversos alimentos, diversos produtos agrícolas, mesmo com isso a gente continua tendo pessoas sem acesso ao alimento ou com acesso a alimentos não saudáveis. E aí alguns dizem assim, então nós temos que investir em mais tecnologia. Mas o problema é que esse alimento não foi para a mesa das pessoas mais pobres, não é por falta de tecnologia, é por falta de uma política em que, e aí quando eu digo política no sentido societário, no sentido de um acordo coletivo na sociedade em que eu passe a priorizar as necessidades humanas fundamentais como prioritárias. E aí, para isso, eu não posso ver tudo como mercadoria ou tudo como alimento de consumo. Eu tenho que dizer assim, não, há coisas que não são comerciais, que o valor comercial não me interessa. Me interessa é garantir que as pessoas tenham condições mínimas de uma vida saudável. Então, isso tem que ser revisto, tem acordo. As pessoas jogam muito, então eu vou investir mais. A gente está falando, então, num ambiente acadêmico em que a gente investe em ciência e tecnologia. Esse é o nosso perfil. Não. A gente, na universidade, a universidade é o espaço da universalidade do conhecimento. Onde é que o aluno de uma engenharia de produção agrícola, um aluno de nutrição tem que entender? Que ele tem que entender desse processo físico-químico,
mas é que a universidade não é só esse processo físico-químico. A universidade é a filosofia, a universidade é a sociologia, a universidade é um conjunto de conhecimentos em que eu vou tentar, a partir desse conjunto de conhecimentos, estabelecer que modelo societário, que estrutura societária a gente pode evoluir e implementar na sociedade, sobretudo na realidade brasileira. Nós somos uma universidade dentro do Paraná, em Jandaia, com a sua especialidade local. Então, é esse conjunto que tem que ser atingido, e esse conjunto é um conjunto societário. Então, eu tenho que ter soluções, e aí, como eu estava dizendo, as soluções não são só científicas e tecnológicas, são soluções humanas. Eu tenho que compreender o próximo, compreender esse ser humano na sociedade que a gente vive, como alguém que tem direito a ter uma vida digna e plena. E o direito a ter uma vida plena não está associado a ele ter ou não dinheiro. Ou seja, em que a disponibilidade da unidade monetária não pode definir a condição de vida digna. Diferentes indivíduos. O que a gente poderia, numa sociedade em que as pessoas possam ter poder aquisitivo distinto. O que eu quero dizer? O indivíduo que tem maior poder aquisitivo pode ter acesso a alguns bens diferenciados. Mas o indivíduo que tenha pouco poder aquisitivo, no mínimo tem o mínimo de uma vida digna. E isso não é só a tecnologia que resolve. Isso se resolve também com humanismo, com um olhar para a sociedade inclusivo, e não um olhar competitivo, um olhar mercantil, um olhar financiarizado. Então, eu acho que tem que vir da combinação dessas duas coisas. Nós temos que desenvolver na sociedade brasileira esse humanismo, não só ciência e tecnologia para o consumo, para o comércio, para a produção. Professor Luiz Alan, muitíssimo obrigado pela contribuição nessa nossa aula sobre geopolítica da produção de alimentos. Com certeza, todos os nossos ouvintes vão apreciar bastante. E essa é uma mensagem que eu espero que nós estejamos deixando de forma bastante contundente para os estudantes e, eventualmente, para todos aqueles que venham a ter contato com esse vídeo, né? Que é a nossa crença no alimento como vida e na nossa crença de que ou repensamos e mudamos os sistemas alimentares no mundo ou sucumbiremos como civilização. Então, um grande abraço, muitíssimo obrigado. Obrigado, Raimundo. Uhul! Ufa!